Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar uma olhada na teoria do conhecimento de Descartes, que é o que fundamenta, o que funda, propriamente dito, o que a gente chama de teoria do conhecimento. Vou ampliar os slides aqui para ficar uma melhor visualização, para ficar claro a leitura de trechos de coisas que eu vou fazer, que parte de uma obra de Descartes chamada Meditações. A filosofia moderna, né, ela preza, ela prima, ela inicia com aquele abandono do pensamento medieval que era baseado na autoridade da igreja e na autoridade de alguns pensadores. Então, há uma substituição gradual da fé pela razão, que vai culminar no período que a gente chama de iluminismo. Né? Foi compreendido por esses filósofos, iniciando com Descartes e alguns outros filósofos na modernidade, propriamente dita Descartes, que a razão tinha a capacidade de discernir o que é verdadeiro e do falso. E a gente vai ver hoje como Descartes fez isso. E ele fez isso com a ajuda da elaboração de um novo método para poder chegar ao conhecimento. Descartes coloca um método como o seu carro-chefe e é através do método que ele sai discernindo o que ele pode chegar a ser verdadeiro ou falso e criar um novo conhecimento e refundar o conhecimento a partir de novas bases. E essa mudança gera uma mudança imensa de perspectiva, que se a gente for olhar do período grego antigo até o período medieval, todo o conhecimento girava em torno do objeto. Você precisava entender quais são as características que o objeto tem. O objeto é qualquer coisa no mundo que a gente queira conhecer. O objeto, ele tem determinadas características, como Aristóteles vai chamar depois de categorias, né, no sentido mais geral, e características no sentido mais próprio, né, propriedades, e a gente vai absorvendo, catalogando ou adquirindo as propriedades que partem do objeto. Para a mudança que Descartes fez, o conhecimento parte da análise do sujeito. Ou seja, o sujeito é o que determina o que é que vai ser verdadeiro ou falso a partir de alguns critérios já estabelecidos por ele, pelo sujeito, não mais a partir do objeto. O objeto, para conhecê-lo, a gente precisava do investigação sensorial. A investigação sensorial geralmente trazem falhas, né? Os sentidos podem nos enganar. Enquanto que a gente vai ver que quando a gente traz a gente muda esse enfoque e passa a pensar que conhecer é conhecer a partir do sujeito, da perspectiva do sujeito, é o sujeito que determina o que é verdadeiro ou falso. A gente elimina essa questão elimina em parte essa questão dos sentidos podem nos enganar, porque a gente cria um outro critério para dizer o que é verdadeiro ou falso. Principalmente com Descartes, isso fica bastante claro. Lógico que filosoficamente essa mudança do objeto para o sujeito cria uma nova gama de problemas que vai precisar ser tratado por outros filósofos, inclusive. Né? Apesar de que Descartes ele vai se caracterizar como o pai do racionalismo, o modo como Descartes trabalhou, isso precisa ficar bem claro, influencia todos os outros filósofos, ou seja, a corrente que a gente vai chamar posteriormente de empirista baseia-se em pressupostos cartesianos, ou seja, em modos de entender e de analisar a partir do sujeito o mundo. Ou seja, foi a partir do modo como Descartes fundou a filosofia moderna que todos os outros filósofos, seja da corrente que ele fundou, o racionalismo, seja do empirismo, trabalha. O racionalismo vai enfrentar, enfatizar que o mundo pode ser concebido através, pode ser entendido através de princípios racionais. E esses princípios racionais a gente vai entender como eles funcionam. Né? Descartes é o grande pai disso, seguido de Leibniz, Spinoza, que é um outro grande racionalista, e Leibniz. E o empirismo vem de empiria, de experiência, né? Ou seja, dizer que os conhecimentos dos sentidos são sim válidos, ou seja, é o extremo oposto do racionalismo, e ele vai ser categorizado principalmente com Bacon, era
mais antigo um pouco, né? Não chegava a ser um empirista clássico, como a gente vai entender, mas principalmente com Locke, Hume e com Berkeley. Então, Descartes, né, esse cara engraçado aí que vocês estão vendo, de 1596, quando ele lança, nesse século seguinte, né, a teoria dele, ele vai refundar o que a gente chama das bases da filosofia a partir de argumentos. Como a gente já viu, ele vai trabalhar a questão do método. O método quer dizer caminho, ou seja, para Descartes, o principal era ter um caminho a seguir, e esse caminho a seguir era o que ia determinar como a gente podia chegar a criar um conhecimento novo. E esse caminho que Descartes vai trilhar é extremamente baseado no conhecimento matemático. Descartes era matemático, o plano cartesiano deriva do nome dele em latim Cartesius, ou seja, Descartes é um fundador de muitas coisas da matemática, e essa ideia da matemática, dessa precisão matemática, dessa clareza matemática, desses resultados que são necessários através de deduções, é o que Descartes vai se apoiar para poder fundamentar a sua filosofia. Então, ele deixa isso bem claro, né, que depois de um tempo ele percebeu que só agora, depois de velho, ele já tinha tempo suficiente para poder fazer uma tarefa que ele queria fazer há muito tempo, que era repensar essas bases do conhecimento que ele tinha adquirido, né? Então, na época dele, existe grande dúvidas acerca do conhecimento, o ceticismo, que é aquela corrente que diz que a gente não pode chegar à verdade, talvez nem absoluta e muitas vezes nem relativa, né, a verdade parcial, a gente não pode chegar. Descartes vai utilizar o mesmo procedimento dos céticos, que é utilizar a dúvida, para, utilizando a dúvida, ele colocar essa dúvida como método, ou seja, traçar um caminho através da dúvida para poder chegar a uma verdade. E como é que ele faz isso? Né? Ele vai trabalhar primeiro as noções graduais, as mais vagas, para poder chegar até as mais precisas. Ele vai duvidar das mais vagas, das mais difíceis de defender, até as mais fáceis de defender. Né? E a gente vai ver como é que é esse caminho que ele faz. Quando ele chega das mais difíceis para as mais fáceis, aí ele vai dar uma guinada, que é onde aí ele encontra a primeira verdade. Qual é o conhecimento mais fácil, mais impreciso, mais difícil de defender que ele encontrou? Para ele foram os conhecimentos que ele adquiriu na escola. Ele estudou na escola jesuíta e tinha muitas disputas, né, que era o próprio método de discussão entre o que era verdadeiro, o que era falso, o que defensável ou não, e Descartes chegou à conclusão de que aquele conhecimento não era digno de ser defendido, porque era muito em dúvida. Aí ele criou um critério. Toda vez que ele duvidasse de algo, que algo não aparecesse como claro e distinto para ele, para a mente dele, algo claro e distinto, uma noção que não desse para duvidar, toda vez que tivesse claro, não tivesse claro e distinto, ele colocaria a parte como duvidoso, tomaria como falso, ou seja, toda vez que algo é duvidoso, ele toma como falso e descarta e passa para o ponto seguinte, que seria um pouco mais difícil de duvidar. Então, primeiro ele descarta logo as noções do ensino. Em seguida, ele passa para as noções dos sentidos, né? Ele faz, às vezes a gente está com muito frio, né? E a gente acha que está um frio lá fora, mas na verdade a gente está com muito calor. Ou seja, os sentidos podem nos enganar quando a gente está com febre, por exemplo, né? Os sentidos não são de confiança. Como os sentidos não são de confiança, a gente olha para o Sol e acha que ele é minúsculo, mas ele é imenso. Os sentidos não conseguem nos dar uma garantia de certeza, então os sentidos também vai ficar no lugar dele de falso por enquanto a gente não chega a uma noção clara do que os sentidos nos podem fornecer. Aí ele faz assim, mas mesmo assim é muito difícil duvidar de que eu estou aqui assim, na frente de uma lareira, né, sentindo esse fogo, né, esse fogo, o calor do fogo. É muito difícil de duvidar disso, né? Eu que eu esteja sentindo esse calor do fogo.
Aí Descartes fala, então, mas vamos dizer que eu esteja dormindo, né? E muitas vezes a gente, quando está dormindo, acha que está acordado e não sabe distinguir, né? Não sabe distinguir o verdadeiro do falso quando a gente está dormindo ou não. Né? Eu podia estar deitado na minha cama achando que eu estou sonhando aqui, achando que eu estou perto da lareira e na verdade eu não estou. Mas a gente sempre diz, né? Ah, mas no sonho a gente é diferente, a gente não consegue dominar o nosso próprio corpo, faz coisas que aparecem absurdas, né? Aí Descartes diz, não, mas de qualquer forma isso não parece claro que eu estou sonhando ou não estou, então eu coloco isso também como falso. Mas há noções que são muito mais claras, como 2 mais 2 é igual a 4, e isso é difícil demais de duvidar. Como é que eu duvidar disso? Que eu não preciso dos meus sentidos para duvidar, para entender que 2 mais 2 é igual a 4. Né? Aí ele levanta a hipótese que é genial, que a gente chama de gênio maligno, que é uma espécie vamos dizer que, atualizando hoje, seria a Matrix, né? Que colocasse na minha cabeça que 2 mais 2 é igual a 4, só que 2 mais 2 pode ser outro resultado. Só que eu tenho certeza de que é 4 porque esse gênio maligno me engana ao ponto de eu achar que 2 mais 2 é igual a 4 enquanto é outro resultado. Enquanto eu acho que eu tenho um corpo de verdade, na verdade eu não tenho um corpo, eu sequer estou em pé, estou na minha cama, ou seja, há um gênio maligno que pode enganar os meus sentidos e minha razão. E agora, como é que eu sei o que é realidade e o que não é realidade? É o mesmo passo do filme Matrix de 99, vocês podem encontrar em qualquer canto, né, para baixar e assistir, que é inspirado nessa noção de Descartes. Quando tudo que eu posso tocar, cheirar, ver, parece muito real, como é que eu distingo o que é verdadeiro do falso? Essa é a ilustração do gênio maligno de Descartes, né, numa revista, um livro ilustrado sobre filosofia, da Descartes dormindo, né, e o gênio atazanando ele, né? Aí Descartes chega à conclusão seguinte, né? Por mais que esse gênio seja poderoso, enganador, né, dizer que esse gênio consiga fazer com que eu ache que a realidade toda existe, na verdade ela é falsa, por mais que esse gênio seja enganador, ele não consegue, em momento nenhum, me enganar numa coisa, né? Porque por mais que eu duvide de tudo, quando eu estou duvidando de tudo, eu estou pensando. Sempre que eu duvido, eu penso, né? E quando eu penso, eu tenho que existir, né? Alguma coisa que pensa existe. Portanto, ele chega naquela conclusão: se eu penso, logo existo. Penso, logo sou. Seria na tradução comum. Ou seja, toda vez que eu estou duvidando, eu estou nesse ato de pensar, e toda vez que eu estou pensando, eu logo existo. Ou seja, o mundo inteiro pode ser uma grande mentira, tudo falso, 2 mais 2 não pode ser igual a 4, mas eu tenho certeza absoluta de que eu existo. Por mais que tudo seja falso, porque eu continuo duvidando dessas coisas. Ou seja, Descartes encontra aí a primeira certeza para reconstruir o edifício do conhecimento. Ou seja, o mundo inteiro pode ser falso, mas se ele pensa, ele existe. Aí ele dá cabo àquela ideia que eu falei no início, que ele tira o conhecimento, o critério do conhecimento do objeto e coloca no sujeito, no eu que pensa. Esse eu que pensa agora é a única certeza enquanto os objetos podem ser falsos. O eu que pensa é verdadeiro, com certeza, e os objetos podem ser falsos. Logo, o critério para dizer o que é verdadeiro ou falso parte do eu, não mais dos objetos, não mais daquelas coisas que atingem nossos sentidos, mas parte do eu. E o que é essa coisa que pensa? Agora Descartes vai continuar, já que ele utilizou a dúvida como método e saiu destruindo todas as certezas das mais imprecisas para as mais precisas, né? Primeiro ele duvidou dos conhecimentos que ele tinha quando ele era criança, quando ele aprendeu na escola, depois ele duvidou dos conhecimentos sentidos, depois ele duvidou do próprio sonho, né? Que o sonho que ele podia estar verdadeiro ou falso, dos sentidos
que nos enganam, mesmo um sonho numa realidade paralela, dá para dizer assim. Duvidou, inclusive, que 2 mais 2 pode ser 4, por causa da hipótese do gene maligno, mas ele não conseguiu duvidar que ele existia. Ou seja, por mais que o mundo não exista mais, ele existe, ele existe, como coisa que pensa. E o que é essa coisa que pensa, né? Aí Descartes vai analisar o que é essa coisa que pensa. Uma das primeiras critérios que ele entendeu é que essa coisa que pensa é algo que deseja, algo que quer, que não quer, que raciocina. É algo que está em movimento a partir dessas propriedades que a gente chamaria de mental, né? Pensa, que quer, que não quer. E ela não ocupa espaço. O eu não ocupa um espaço. Essa é uma das características que ele entende. Essa coisa que pensa, que ele chama de res cogitant. Res é coisa, cogitant que pensa. E dentro desse eu, algumas ideias que estão lá dentro e ele não sabe de onde veio, como funciona. Então ele precisa analisar essas ideias. E lógico, ele está partindo do método analítico dedutivo, ou seja, ele está retirando conclusões a partir da análise que ele está fazendo, baseado no método matemático. Então, algumas ideias são nascidas com ele, por exemplo, né? A ideia de causa, que toda causa tem um efeito. Para Descartes, isso é claro e distinto, e isso não parece ter vindo do mundo, veio dele. Né? A ideia de identidade, da lógica, a ideia de não contradição, que uma coisa não pode ser e não ser. Ou seja, essas ideias estão lá, presentes no eu, né? E parecem ter nascidas com ele. Ele chama essas ideias de inatas. Outras ideias parecem ter vindo de fora, como a ideia do calor, por exemplo. Né? Essa ideia parece não ter vindo do eu. É uma ideia que vem manifestada de algo externo. A ideia de temperatura, de calor, de peso. Né? Você segura algo e sente pesado. Então, essas coisas parecem ter vindo de fora, porque elas dependem de outras coisas, não do próprio eu, para existir. Elas não são claras e distintas como as ideias inatas. E outras ideias são fictícias, vindas de fora. Por exemplo, a ideia de sereia, né? Que é uma mulher e uma mulher de peixe que estão unidas. Então, essas ideias parecem ser vindas de fora e são inventadas pela imaginação. Então, como é que a gente pensa esse eu? Esse eu, ele veio da onde? Né? Para Descartes, esse eu não pode ter vindo de si mesmo, porque ele é limitado no tempo, né? Ele se limitou no tempo. Ele levou uma hora que ele não existia e passou a existir. Então, essa limitação no tempo é uma imperfeição. E dentro desse eu, como ideia inata, né, há uma ideia de um ser perfeito. Um ser perfeito, onisciente, onipotente, que parece ser claro e distinto. Ou seja, tem uma ideia de um ser perfeito, claro e distinto, enquanto o eu é imperfeito. Aí qual é a conclusão que Descartes chega, né? Que essa ideia do ser perfeito tem que ter nascido no eu, junto dela, já que no mundo externo não há uma perfeição propriamente dita. Não há uma perfeição no mundo, mas essa ideia de perfeição tem dentro desse eu que é imperfeito. E deve ter sido plantada, lógico, como, fosse, como ele diz, assim, como fosse uma marca de um carimbo, né, do seu criador dentro da criatura. Né? Logo, esse ser perfeito parece ser a origem e a causa desse eu, porque o imperfeito não pode dar origem ao perfeito, mas o contrário, né? O perfeito tem que dar origem ao imperfeito. Então, se esse ser perfeito ele realmente existe, tem que existir, né? Porque dentro do argumento que ele está usando, é um argumento medieval, inclusive, é um argumento ontológico da prova da existência de Deus. Esse ser perfeito, para ser perfeito, tem que existir. Né? Kant vai dizer que isso é falso, esse argumento, vai argumentar depois de outro jeito. Mas, enfim, Descartes, esse ser perfeito, para ser perfeito, ele não pode ser enganador. Ou seja, se o mundo externo está diante de mim e eu tenho ideia sobre esse mundo tem que existir de fato, ele não pode ser uma enganação 100%. Ou seja, Descartes encontrou da ideia do eu que existe, ele conseguiu provar que Deus existe, e essa ideia desse Deus existente, esse Deus perfeito, que ele não pode ser enganador, portanto, as ideias que vêm do mundo externo, né,
não pode ser uma enganação da minha mente, então o mundo externo também existe. Ou seja, Descartes prova que o mundo externo existe a partir da ideia desse Deus que é perfeito e não pode enganar. Né? E como é que esse mundo externo é? Né? Essas ideias que vêm de fora, né, há principalmente a ideia de corpos. E dentro dessa ideia de corpos, há a ideia especial e essencial de extensão. Ou seja, é uma ideia que pode quantificar. Nós podemos quantificar essa ideia de extensão. Enquanto o pensamento, não tem extensão, o mundo externo tem uma extensão. Ou seja, cores, sabores, som, essas coisas são grudadas dentro dessa ideia de extensão. Elas não são principais, elas são secundárias, segundo Descartes. Isso vai influenciar Locke mais tarde. Então, qual é a característica comum que há nos corpos? Há a ideia de extensão. Por isso que ele chama de coisa extensa, res extensa. Então, qual é a fundação que Descartes faz, propriamente dito? Ele funda uma distinção entre pensamento e mundo, entre res cogitans, que é a coisa que pensa, e res extensa, como a coisa extensa. Então, para ele, mente e mundo, mente e corpo, são duas coisas radicalmente distintas. Enquanto a mente seria objeto que a gente vai tratar da filosofia, né, de outros, da psicologia, de outras ciências, né, o corpo vai ficar destinado, os corpos, um mundo extenso, à física, basicamente, né, a física. O corpo extenso pode ser medido e milimetrado matematicamente, enquanto a mente não pode ser matematizada porque ela não tem extensão. E essa distinção que Descartes cria fundamenta toda a modernidade. Né? Quase ninguém vai contrariar Descartes nessa ideia de que o mente e corpo são coisas distintas. Né? Mente e corpo são coisas distintas. A mente não tem extensão, é aquela coisa que pensa, que duvida, que quer, que deseja, né? Que tem ideias dentro dela, e essas ideias, grande parte dessas ideias inatas, é de onde a gente deduz o conhecimento, né? A ideia de que toda causa tem um efeito, senão você não aprende isso da experiência. Segundo Descartes, isso vem dentro da nossa mente e ajuda a gente a compreender como é que o mundo externo é. E essa ideia de corpo, como um corpo extenso, que não possui qualidades, ele possui apenas quantidades. Ou seja, as qualidades são características mentais, enquanto quantidades fazem parte do mundo extenso. Ou seja, Descartes funda a modernidade propriamente dita, né, com essa ideia de corpo e de mente como algo extenso, algo que a gente pode defender, que a gente precisa defender como radicalmente distinto, do qual o corpo possui as características da extensão, enquanto a mente não. E a mente passa a ser o critério para determinar o que é verdadeiro ou falso. Porque para Descartes algo só é verdadeiro quando ele é tomado como claro e distinto. Quando algo não é claro e distinto, ele não pode ser tomado como verdadeiro. Ou seja, esse é o critério. A ideia por trás é que a mente pode ser conhecida muito mais fácil do que o corpo, né? Se eu sinto frio, eu tenho certeza de que eu sinto frio. Pode o mundo todinho não estar frio, mas eu tenho certeza, essa ideia do frio aparece clara para mim. Ela aparece para mim como frio. Então, pode o mundo não estar frio, mas eu conheço essa ideia na minha mente como frio. Então, qual é a dificuldade agora? É saber se essa ideia de frio corresponde ao mundo externo. É criar mecanismos para entender como é que esse mundo externo funciona. A partir dessa ideia de que a mente é muito mais simples de conhecer do que o corpo. Porque a mente, a gente tem o que Descartes vai chamar, o que chamam depois, perdão, de acesso privilegiado, né? A gente tem um conhecimento da nossa mente ou das coisas que nos afetam muito superior ao que afeta o corpo, né? Ou seja, os conhecimentos e sentidos são confusos, mas o que a gente tem na nossa mente não é. Então, a gente analisando aquilo que está na nossa mente, a gente pode chegar à verdade do mundo, às vezes. Ou seja, o conhecimento parte de uma via agora contrária.
Eu parto da análise das coisas que tem na minha mente para o mundo. A rota, a direção é distinta. Em vez de tentar entender como é que o mundo é para comigo, que traz o conhecimento para minha mente. Ou seja, assim Descartes funda a relação sujeito-objeto de uma forma distinta. O mundo todo passa a ser um grande enigma, se ele corresponde ou não ao que eu entendo, né, ou que está na minha mente. E dentro dessa ideia, a ideia de representação. Ou seja, para Descartes, o mundo é reapresentado para minha mente. Né? Não sei como o mundo realmente é, mas eu sei como ele aparece para mim. Então, esse toque que os sentidos dão representa alguma coisa na minha mente e surge uma ideia que vem de fora, e agora analisando essa ideia que eu posso ter certeza se ela é verdadeira ou falsa, ou seja, o sujeito do conhecimento é o critério para o verdadeiro ou falso dentro dessa lógica cartesiana. Enfim, vou desligar aqui a gravação, porque para não ficar muito longa, e até mais, daqui a pouco a gente discute. Abraço.